Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos à nossa live semanal da vida para o campo, falando sobre liderança, planejamento e sucessão familiar. Serão 20 semanas e estamos na 8ª semana e estamos dentro do pilar sucessão. A live da semana passada já foi ungida pelo Senhor para falar sobre legado, exemplo, e o de hoje não será tão diferente assim, mas complementar. E vai trazer mais informação, vai trazer mais consciência sobre o que realmente é a sucessão familiar, trazendo uma visão bíblica para esse comportamento, para esse entendimento. A luz não tá boa, né, meu povo? Mas é isso que a gente tem hoje. Quero dizer que você pode ter o seu e-book gratuito comentando no primeiro post que está no Instagram a palavra fé com acento, que você vai receber de forma gratuita o e-book com as 20 passagens, estudos e atividades para você replicar e fazer aí no seu dia a dia e colocar isso como uma forma de expandir a sua mente. Quando a gente fala de sucessão familiar, fica parecendo que é só para quem vai suceder o negócio do pai. Aqui a gente tem uma comunicação direcionada para o agro. Mas não é só de pai para filho ou de filho para pai. Existem diversas formas de criar e viver uma sucessão familiar. E a gente precisa olhar para isso com responsabilidade, com entendimento, com empatia, com vários olhares importantes de respeito para que a gente possa chegar lá. E a live de hoje, ela vem trazendo a seguinte mensagem: preparar a próxima geração é um ato de obediência. E aqui eu quero destacar que é preparar a próxima geração, os nossos filhos, para a vida, para o mundo, para os negócios. Mas preparar a próxima geração é também de nossa responsabilidade preparar quem trabalha conosco, que é essa próxima geração. Não é porque ele não é meu parente, nem meu filho, nem algum vínculo familiar comigo, que eu não devo investir tempo e nem prepará-lo para sequência e dar sequência nesse negócio, dar sequência nessa vida. É muito importante a gente ter esse senso de responsabilidade social, pois a partir dele a gente vai conseguir mudar a nossa mão de obra, a partir dele a gente vai conseguir impactar pessoas, transformar realidades e fazer com que as coisas sejam mais leves, mais realistas e com mais resultado que a gente espera. Eu falo todo dia aqui em todos os lugares, todo mundo reclama muito da mão de obra, mas você é uma mão de obra de exemplo? Você é uma mão de obra que impacta as outras pessoas? Você é uma mão de obra de referência, de compromisso, de integridade, de valor? Isso é muito importante. Porque cobrar dos outros é muito fácil, mas entregar o melhor de si o tempo todo para todos é o nosso maior desafio. E quando o tema dessa live vem falando sobre preparar a próxima geração, é um ato de obediência, não é só preparar o seu filho, é preparar quem está ao seu redor, quem está com você, independente da idade dessas pessoas. Qual é a mensagem que você vai passar? Qual é a ideia que você quer compartilhar com as pessoas que estão próximas de você? Isso é muito importante. E a passagem de hoje, ela é muito expansiva, vale muito você ler ela na Bíblia, que é Números 27. E na Bíblia inteira é o que mais fala de sucessão familiar. E no Números 27 ele traz 2 exemplos. O primeiro exemplo, que é o 27:1, quando as mulheres não tinham direito aos negócios da família, às fazendas da família, e foi requerido pelas filhas de um descendente de José a Moisés, falou: olha, meu pai morreu e eu não tenho direito à fazenda, eu não tenho direito aos bens dele. E aí Deus revogou essa lei mundana e falou: vocês são filhas, vocês mulheres são filhas, então pronto, as fazendas são suas.
Vale a pena você ler. E logo depois, no 27:14, começa uma outra passagem que fala sobre sucessão, transferência de poder, de legado, de controle, de liderança, que é quando Moisés passa a liderança para Josué. E o que essas duas passagens nos traz? Posicionamento, entendimento de onde nós estamos, para que nós estamos e como nos comportamos em relação à próxima geração. E quando vocês vão ver lá no e-book, vai ter lá os pontos de atividade para você colocar a partir da leitura bíblica e da sua reflexão sobre sua vida e aquilo que você espera. E aí a passagem traz eu destaquei 2 pontos que falam o seguinte: que o Senhor, Moisés disse ao Senhor, pedindo para Deus, Senhor, que o Senhor designe um homem sobre esta comunidade. Que essa comunidade, essas pessoas, essa geração, esse meio, não sejam como ovelhas sem pastor. Por que é tão importante a gente preparar o nosso meio? Para que as pessoas tenham referência, para que elas tenham uma base, para que elas tenham alguém para se inspirar e serem guiadas pela presença daquela pessoa que passou ou que ali ainda está. Isso se chama cultura. É o que a gente está trabalhando no projeto Fazendo com Alma, que eu postei ontem, a parte 2 do episódio 3. Se você não assistiu, assista. Assista o 1, o 2, o 3, parte 1 e parte 2. É muito interessante. Nós estamos falando de cultura, de clima organizacional. E cultura é aquilo que você faz. É aquilo que todos fazem quando você não fala nada. É aquilo que você faz sem saber o que está fazendo, de forma automática. Então, você tem a responsabilidade de deixar uma herança. E a herança mais valiosa que a gente pode deixar para alguém, para próximas gerações, para as pessoas que trabalham conosco, é o exemplo. É o exemplo de ser alguém melhor, é o exemplo que busca, é o exemplo de alguém que se dedica, é o exemplo de alguém que é respeitoso, alguém que busca ser algo ou alguém diferente do meio. E a gente precisa olhar para a sucessão, para os negócios, para o agro com mais empatia, mais amor, de uma forma mais branda, mais leve, mais sutil. A gente tem que quebrar esse peso do agro. E como que a gente vai passar para a próxima geração que o agro, que a fazenda, que as vacas, que as lavouras, que tudo que a gente tem hoje de recurso é ruim, é difícil, é mal remunerado, é injusto. A gente só fala mal do negócio, do dinheiro, das pessoas, da situação. Hoje nós estamos vivendo um buraco sucessório, ou seja, não tem pessoas para dar continuidade nos negócios por tudo que foi verbalizado sobre o nosso passado, sobre o agro. Eu cresci escutando que tudo era ruim. Eu cresci escutando que era difícil. Eu cresci escutando que era péssimo. Eu cresci vendo na face a decepção, a tristeza, a lamentação. Mas nem por isso eu agarrei isso como uma verdade para minha vida, porque eu encontrei uma forma diferente de passar do tempo para olhar para essa mesma situação. Não quer dizer que foi pelo exemplo. Não foi pela palavra. Foi por Deus que me mostrou o meu lugar, que está além do que eu vivo na terra. É o que Deus quer para mim. E por isso nós estamos aqui hoje, gente, que essa live aqui é obediência. Vou falar para vocês que eu queria fazer uma live toda segunda-feira durante 20 semanas. Na verdade, vão dar 52 semanas. Não, eu não queria. Porém, Deus falou para mim, chegou a hora da gente se posicionar, da gente trazer para o agro uma visão cristã, uma visão bíblica sobre esses 3 assuntos, que é planejamento, liderança e sucessão, que é as maiores dores das pessoas dentro do agro hoje, e que a gente pode, através da internet, trazer um novo ponto de vista, um novo posicionamento,
com mais gentileza, sutileza, com mais clareza, com mais amor e cuidado para o agro de uma forma geral. Então leiam Números 27. Gente, de verdade, uma das melhores passagens da Bíblia, muito fácil de ler. Fala sobre nós mulheres, reivindicando que é nosso por direito. É tão bom a gente ler isso na Bíblia, né? Você fala, gente, Deus é conosco, Deus é com as mulheres o tempo todo. Numa época que mulher não tinha voz, pensa, numa época que mulher não era nada, Deus falou, não, dá para as mulheres, porque é delas, que direito, herdarem tudo. Leiam. Tem 2 etapas. A primeira passagem é essa, e a segunda é quando entra Moisés passando a liderança para Josué, que é um novo tipo de sucessão também. A gente acha que é só de pai para filho, não. Põe de tio para irmão, de tio para tio, de irmão para tio, para primo, para avó, para neto, enfim. Tem uma combinação infinita aí de sucessões, de comportamentos e de exemplos. E lembre-se, nós não podemos viver num mundo onde as ovelhas não têm pastor. Deus, Jesus é o nosso pastor. Mas você está pastoreando quem? Você está ajudando o próximo a ser melhor? Você está ajudando o próximo a ter mais referência? A seguir um bom caminho? Lembre-se, a nossa herança, a mais valiosa de todas, é o exemplo. Bom dia, Lu, meu querido! Que vocês tenham uma semana extraordinária e eu clamo ao Senhor para que derrame as bênçãos, que rasgue o véu dos olhos, tire as escamas, tire o tampão dos ouvidos para que vocês possam ver e ouvir a verdade sobre o caminho que deve ser seguido e qual o exemplo deve ser demonstrado na sua vida pessoal e profissional. Que você possa ser um agente transformador geracional. Que você possa ser uma pessoa que melhore o meio que você vive, dando o exemplo de honra, de servidão a Deus, de obediência e de fé. E que seja uma fé incontestável, do tamanho de um grão de mostarda, porém verdadeira e genuína. Que a sua semana seja abençoada, guiada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E até segunda-feira da semana que vem. Beijo!